Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, não, uma boa tarde, boa noite para todos. Nós estamos aqui hoje para mais um Emmanuel Entre Amigos, né? O quinto Emmanuel Entre Amigos. Eu, Tárcio, e hoje recebemos um amigo muito querido, de uma cidade mais querida ainda, que é Monte Carmelo. Quincas, seja bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado por nos dá a honra de ter a sua participação aqui com a gente hoje. Esse quadro que está sendo uma oportunidade muito boa para conhecer Emmanuel e para confraternizar com os amigos também, né? Porque Emmanuel é muito bom, né, Quincas? Olha, nós temos que agradecer ao Gustavo, ao Tárcio, não só pelo convite desta oportunidade, mas como também pela amizade que nos presta, pelo carinho e atenção, que Jesus possa ampará-los sempre. Agora, Assim quanto a seja. estudar Emmanuel, olha, é algo sublime, mas a gente lembra que ele está sempre a nos pedir disciplina, disciplina, disciplina. Ah, com certeza, meu amigo, com certeza. Tárcio, então vamos ao nosso protocolo, né? Hoje eu estou bem clássico. Então a gente pegou aqui Religião dos Espíritos, Palavras de Vida Eterna e Pão Nosso. Religião dos Espíritos. Sabia que você escolheu Religião dos Espíritos. Deixa eu ver aqui. Hoje a dúvida foi maior, viu? Hoje foi, né? Vamos ver. Deixa eu só pegar um intervalo de páginas aqui, Quincas. Quincas, fala um número entre 11 e 263. Número 17. Olha, caiu certinho. Capítulo 4, né? Se vocês quiserem abrir aí, capítulo 4, Memória Além Túmulo. Eu já vou pegar o Livro dos Espíritos aqui também, né? Porque o Emmanuel vai comentar aqui a questão 220. Então, capítulo 4 do livro Religião dos Espíritos, né? O livro Religião dos Espíritos é um livro que Emmanuel estuda o livro dos Espíritos, né? E nessa pergunta, nessa mensagem de hoje, ele vai estudar a questão número 220. O Tárcio, você lê então para nós? Tárcio é o leitor oficial do Emmanuel Entre Amigos, sabe, Quincas? Então, capítulo 4, Memória Além Túmulo. Ele lê bem. Ele lê muito bem. Tô treinando, né, ô Quincas? Talvez daqui umas 2 encarnações já tá filé, né? Ô, Gustavo, eu vou começar pelo Livro dos Espíritos, então. Então, questão 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? E os espíritos respondem: sim, desde que se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. E Emmanuel comenta: automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto que os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune,
ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado de nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam as ilusões. Não ouvideis assim, que além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, desenleados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. Legal ter caído contabilidade, hein? O Quincas está aprimorado nessa encarnação, né, Quincas? Para fazer um balanço geral aqui mesmo, né? Dessa conta divina. Nem tanto, né? Nem tanto. Mas há uma pergunta. Quanto tempo que nós temos? Em torno de meia hora, mais ou menos. Então a gente vai até umas 7 e pouquinho. Ah, perfeito. É porque senão eu vou fazer igual o Wellington, né? Começa a falar e não para. Não para, não. Não, mas imagina. Mas essa contabilidade é uma coisa maravilhosa, a contabilidade divina, né? Maravilhosa. E me permitam atalhar, porque eu fiquei ansioso para falar isso que eu vou falar agora para vocês. Em 1957, o Chico Xavier estava em Monte Carmelo e foi na companhia do meu pai. Eu era um garoto, então, né? Na companhia do meu pai e mais alguns amigos. E quando chegaram lá, era uma organização que tinha sido edificada para a proteção das crianças órfãs, das crianças sem amparo. E conversando com o Chico, eles tocaram sobre o assunto desta contabilidade divina. E o Chico usou uma expressão e disse assim para o meu pai: Veloso, na contabilidade divina, até um muxoxo tem a sua validade. Eu fiquei interessado nesta conversa e passaram-se os anos e eu fui dar uma olhada no que era muxoxo. Muxoxo é quando você usa uma expressão gutural de desagrado. Então, até isso está inserido na contabilidade divina. E achei também tão oportuno, porque agora, recentemente, no nosso culto do Evangelho no Lar, nós víamos a questão 220. Nós vimos a 220, a 221 e estamos agora na 222, que é aquele resumo teórico sobre a reencarnação. Beleza. Que bacana, Quincas. Show de bola. Depois eu vou pedir para você contar aquele caso famosíssimo do escritório, né, do seu escritório, que foi em que você teve a oportunidade de devolver, né, vamos dizer assim. Mas é porque a questão do esquecimento, né, do esquecimento, muitas vezes as pessoas perguntam, né, se eu já vivi muitas vezes, por que eu não lembro? Um pouquinho, se a gente pensasse um pouquinho mais, né, a gente ia perceber assim, graças a Deus que eu não lembro, né? Porque tem coisas dessa existência de agora, né? Tem hora que eu paro e penso,
na minha vasta experiência dessa encarnação, eu paro e penso e falo assim, tem coisas dessa encarnação que eu queria esquecer. Imagina das outras. Tem coisas dessa encarnação que eu falo assim, nossa, eu não queria ter falado isso, eu não queria ter feito isso, eu não queria ter ido a tal lugar. Então tem coisas dessa encarnação que eu já me arrependo, que eu já desejaria esquecer. Agora imagina de anteriores, né? De encarnações anteriores, onde talvez a gente não tinha a bênção da doutrina espírita para nos segurar um pouco, né? Porque a doutrina espírita é como se fosse algo para nos segurar, né? Algo para nos conter um pouco nos nossos impulsos, nas nossas más tendências, né? Vamos dizer assim. Mas o Emmanuel ressaltou um ponto aqui que eu queria só jogar aqui, aí vocês puderem complementar, que é a questão da memória no mundo espiritual, quando a gente desencarna. Lá no Livro dos Espíritos, eles falam que a gente lembra, né? Lembra de existências passadas e tudo mais. E aí vem André Luiz no livro Nosso Lar para contar um caso de um casal que já estava no mundo espiritual e queriam lembrar das vidas anteriores. Tiveram acesso a 2 encarnações e quiseram parar. 2 encarnações para trás e eles falam assim, chega, né? Não queremos mais. E aí o Emmanuel aqui ressalta, então, por que eles falaram chega, né? Porque você começa a ter consciência de tudo, né? Parece que tudo vem à tona, né, Tarso Quincas? Parece que tudo vem assim, fala assim, você agiu assim, você menosprezou isso. Por que você não deu mais atenção para os seus sentimentos? Por que você não deu mais atenção para as suas oportunidades de trabalho? Enfim, todas essas questões da nossa própria consciência que vem à tona, né? E aí, a gente estudando sobre isso faz com que a gente agradeça o esquecimento, né? Que a gente agora está, por enquanto, a gente só é torturado pelas memórias dessa encarnação, né? As outras deixa para daqui um pouco, né? Gustavo, vou pegar o embalo aqui antes de passar para o Quincas, de volta, né, Quincas? Mas eu até achei que você tinha se lembrado também da mesma passagem do Nosso Lar, que eu me lembrei. Logo no comecinho, o Emmanuel já introduz o Nosso Lar falando sobre nomenclatura reencarnatória, dos nomes, por causa da troca do nome do André Luiz ali no livro. E aí eu até busquei aqui, porque é o poder de síntese do Emmanuel, né? Ele diz assim, na introdução do Nosso Lar, por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Olha que lição que ele traz para a gente. Porque, por essa contabilidade aqui da mensagem do Religião dos Espíritos, a gente percebe o valor do tempo. O quanto o tempo é importante e valoroso. E o quanto nós o desperdiçamos muitas vezes. Quantas vezes a gente não sabe aproveitar esse valor do tempo e vai perdendo as oportunidades, como o Quincas disse aí, com essas reclamações, essas indagações, é tempo que a gente está perdendo enquanto a gente está reclamando. Só que a misericórdia é tão infinita e tão grande que a gente acaba entrando num processo de esquecimento para que essa lembrança do passado, com certeza de muitas sombras, de muitas dores, ela não nos atrapalhe a aproveitar o tempo presente. E aí ela funciona justamente como uma bênção da divina misericórdia. Mas muitas vezes a gente acha, através desse esquecimento, que nós já somos ali os credores da vida, né? Que nós já somos assim, já estamos num alto patamar e que só temos que colher e que só temos que aproveitar a vida. E então, quando ele fala de ilusões, é justamente isso. Mas, assim, eu acredito que o espiritismo, de agora em diante, assim, com o avanço desse pensamento moral da humanidade, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essas revelações, até individuais, pessoais mesmo,
tanto aqui quanto no mundo espiritual, para a gente aprender a dosar um pouco essa contabilidade divina, né? Ver que a gente não é tão credor assim, que a gente ainda tem que pagar um pouquinho de débito, e ir aos poucos aprender, né? Fazer essa contabilidade para aprender o quanto o tempo é valoroso, o quanto o nosso presente ele é de grande valia para a gente fazer, né? E acontecer. Perfeito. Ô, Quincas, conta, eu queria que você contasse o caso. Eu sei que é muito conhecido, né? O pessoal já deve ter ouvido pra caramba. Mas vamos ouvir de você, né? Porque eu já tive a oportunidade de ouvir do próprio Quincas. Mas por que que eu queria trazer esse caso aqui? Que é o caso do seu... Aí você acrescenta o que você quiser acrescentar, mas só para eu justificar, por que que eu queria que você trouxesse esse caso? Porque a gente esquece o passado, reencarna, as coisas acontecem com a gente nessa existência, a gente fala assim, mas é uma injustiça, né? Por quê? Porque você esqueceu. Exatamente. Mas tem que colher, né? Mas se você puder contar, pode complementar com a sua fala. Faz parte da contabilidade divina. Faz parte da contabilidade divina. Antes, eu vou lembrar aqui, né? Assim também, diz aqui o Emmanuel, eu acho isso aqui precioso. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. É aquilo, né? Na contabilidade divina é diferente para nós aqui da Terra. Aqui nós temos o poder de colocar um mata-borrão, às vezes, substituindo uma recordação por novos fatos, nos auto-tapeando. Tá? A gente acorda de madrugada, sente, não devia ter feito, mas se envolve com as tarefas, se envolve com os prazeres, com os alimentos, com as convivências e esquecemos. No plano espiritual, isso não existe. Então, é como se nós tivéssemos um espelho a refletir todas as nossas ações. Então, porque, veja bem, nós somos espíritos, né? A carne impede que esse espírito tenha plena consciência das coisas aqui na Terra. Perfeito. Então, o que ocorre? Ao desencarnarmos, nós vamos ver refletido no espelho do nosso âmago tudo aquilo que nós fizemos e o que nós somos na realidade. Acrescentar para você, meu querido Gustavo, que você disse aí a respeito de não recordar do passado. Você já imaginou se de repente você olhasse para o Tárcio e falasse, nossa, olha, vai ali um criminoso, alguém que cometeu um crime bárbaro em encarnações anteriores, e você recordando. Não ficava triste isso? Né? Como também você pode pensar assim, mas e se eu lembrasse só do bom? Bom, não seria lógico, né? Então a gente vê. Bom, vamos lá, Gustavo. Vamos lá falar a respeito do ocorrido. Foi um dia interessante, era já de madrugada, quando meu irmão, que trabalhava junto comigo, ligou para mim e disse, Quincas, você retirou as máquinas daqui? Não. Falou, não tem nenhuma máquina aqui. O que aconteceu? Aí corremos lá, olhamos no cômodo do fundo, tinha sido arrombado o teto. O teto, eles entraram pelo teto. E naquela época, não é uma época que vocês dois conheceram, acredito, o roubo era uma coisa sensacional, porque quase não acontecia. E aí, durante o dia, pela manhã, até ali pelo meio-dia, quase que uma fila de gente que queria ver aonde que tinha entrado, como é que eles tinham feito, e aquilo foi me amargurando, né? Eu fui, quer saber, hoje é dia de reunião lá no Chico, vou lá para o Chico. E fomos lá para o Chico. E chegamos lá e eu fiquei doidinho para contar para o Chico, para ver se ele me dava uma ninadinha, se ele me punha no colo, se ele me chamava de coitadinho. Fiquei com aquilo, né?
E quando foi possível, já era quase 11 horas da noite, ele veio e quando nós nos cumprimentamos, eu disse, Chico, você não acredita que me aconteceu. Aconteceu isso, 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 isso. E ele pôs a mão no meu ombro e disse assim, olha, gente, olha que coisa boa, o nosso Veloso acaba de devolver o que não era dele. É aquilo que você falou, é aquilo que o Tássio lembrou. Se a gente pudesse pensar e imaginar que não existe injustiça, tudo que ocorrer conosco tem um objetivo, ou para nos corrigir de falhas de encarnações anteriores, ou para nos colocarmos diante de uma realidade das nossas ações na presente encarnação. Então a dificuldade surge exatamente para isso. E vejam vocês, isso aconteceu numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, começou a chegar máquinas de companheiros de contabilidade que estavam enviando para mim. Ó, Kim, estou com essa máquina aqui sobrando, estou mandando para você, até você conseguir outras e tal. Quer dizer, aprendi que enquanto existe alguém com a necessidade de subtrair, existe alguém com a necessidade de servir. Então, tudo é lição no contexto das nossas vidas. Mas é muito bom a gente lembrar que somos espíritas, sempre. Por quê? Porque todas as vezes que nós lembrarmos que somos espíritas, na situação que for, você não vai cometer retaliação, você não vai revidar de maneira alguma, você não vai se exaltar, você não vai se sentir vítima e você vai se sentir com a necessidade premente de ajudar, de servir. E quando a gente fala ajudar e servir, não é apenas no campo da miséria das coisas materiais, mas da miséria da alma, da miséria do pensamento, do sentimento, que a gente precisa auxiliar uns aos outros. Às vezes uma palavra significa um alerta, é como tem palavra que é como uma chave, tá? Como uma chave. Abre as portas da sua esperança, abre as portas da sua fé, lhe dá ânimo para viver, às vezes uma palavra. Por isso que é tão gostoso ler o Emmanuel. Porque tem vezes que a gente está assim meio abatida, não sei se ocorre com vocês que são garotos, né? Mas aí a gente vai lá, pega um livro e abre, né? Você abre lá um livro da esperança, palavra de vida eterna, qualquer um dos livros, e vem, cai exatamente aquilo do que você está precisando. Exatamente. Foi muito bonito isso que você falou, né, Quincas? Enquanto existem pessoas com necessidade de subtrair, existem pessoas com necessidade de ajudar, né, de servir. Porque isso me fez pensar assim, a gente também não só errou, né? Porque às vezes a gente tem, ainda mais espírita, né? Espírita tem uma sensação de que ele só fez bobagem nas vidas passadas e esquece de pensar que fez coisas boas. Não tô dizendo, eu tô dizendo assim, não tô dizendo que fez mais coisas boas do que ruins, não tô dizendo quantidade. Mas tô dizendo assim, a gente não é só ruim, a gente não é só podridão. A gente tem sentimentos bons. Às vezes a gente já está em uma luta para seguir Jesus em algumas encarnações, só não conseguiu ainda ajustar, né? Não equilibrou ainda. Mas a gente já fez coisas boas, né? A gente já se relacionou com pessoas que nós já, de certa forma, segundo a nossa capacidade, nós já ofertamos alguma coisa de bom. Então é isso, né? E aí junto com a misericórdia divina, né? Porque eu falo assim, quando você ganha alguma coisa por merecimento, é que você passou no débito. E sem merecer é no crédito, né? Que você vai pagar depois. Então é a misericórdia divina, né? Atuando. Junta as coisas boas que você já fez com misericórdia, e aí acontece. As coisas acontecem, né? Porque aí eu queria só destacar uma coisa aqui, depois se você quiser complementar, Kim, o Tássio, que o Emmanuel, aí tem uma frase, né? O Emmanuel diz assim, a memória é imperecível. Por que imperecível? Porque está no espírito.
É a memória espiritual, né? Não é a memória do corpo, é a memória espiritual. A memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, que foi o que você falou, né, Quincas? A fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente. Então, as coisas que acontecem com a gente, não estou dizendo aquelas coisas que a gente procura, né? Porque tem mal que a gente procura, mas o mal que chega para nós, ele é uma lição para dissolver a sombra. E essa lição é o reflexo das atitudes do passado, né? A gente tem, Pode falar. a gente tem duas causas, né? Uma daquelas que a gente fabricou nessa encarnação e as outras que a gente fabricou no passado. Mas eu queria só acrescentar, eu estou falando demais, vocês me desculpem, mas só acrescentar que o Emmanuel faz uma observação que eu achei magnífica. Ele diz assim, que precisamos reconhecer que já somos melhores, porque senão poderemos ser taxados de ingratos. E é engraçado, né, Quincas? Igual você falou do Evangelho, aqui no Evangelho também no lar, no domingo caiu a causa atual das aflições. O que você acabou de falar, né? As duas origens dos males, das dores, das aflições. E uma percepção que eu tive na leitura desse domingo é de que Kardec ele meio que coloca que a gente tem que se esforçar ao máximo e até presumindo de que todas as aflições são de causas atuais, porque se são, mesmo se forem de causas passadas, causas das reencarnações, de vidas passadas, elas vão ali colocar um obstáculo, um óbice ao nosso exercício, às nossas faculdades, para que a gente vá se elevando ali pouco a pouco e exercitando essas faculdades que a gente tem, né? Então, o que fica aparecendo lá com a informação que ele traz para a gente é justamente isso, né? De que a gente tem que se esforçar ao máximo e presumindo de que se a contabilidade ela estiver ruim para o nosso lado, se a gente estiver devendo demais, isso significa que a gente tem que trabalhar e se esforçar para chegar a esse patamar de um saldo positivo, né, um saldo de mais créditos do que débitos. E uma informação que me chamou muita atenção na sua fala, Quincas, é a questão dos profissionais, dos contadores te ajudando, né? Porque hoje em dia, o quanto a gente vê as pessoas que estão ombreando ali a mesma profissão, que estão ladeando ali o exercício da mesma profissão, colegas de trabalho, o quanto as pessoas criam rivalidades, e rivalidades desnecessárias às vezes, né? Porque o sol nasce para todo mundo, não é mesmo? Tem tantas oportunidades, e olha que bonito aí no seu caso, foi uma oportunidade, mesmo diante da dificuldade, foi uma oportunidade das pessoas poderem também pagar um pouco ali do débito que existe entre todo mundo, né? Nessa relação de solidariedade das pessoas. Então, é também um exemplo para a gente hoje, mesmo em todos os aspectos, né? Seja no profissional, seja no pessoal, seja no nosso movimento espírita, seja na nossa família, a gente tem que saber ter essa sensibilidade de identificar situações para a gente poder concorrer, né? Concorrer ali com as pessoas e ajudar elas nas dificuldades, porque a vida é uma oscilação de altos e baixos, né? Se um dia a gente está bem, pode ser que amanhã a gente não esteja tão bem assim. E aí, se hoje a gente tem a oportunidade de ajudar, amanhã vai ser o dia da gente ser ajudado, né? E a gente tem que agradecer as duas oportunidades, porque as duas a gente aprende com elas, né? Numa a ser mais humilde, na outra a ser mais, ter mais caridade, generosidade. Então, assim, numa liçãozinha aí tem muita coisa, né, Quincas, que a gente aprende aí com essa Sem lição. dúvida. É profundo, né? Vocês me desculpem, eu estou falando demais, mas olha,
A gente tem que prestar muita atenção nessa contabilidade. Porque se muitas vezes a gente pensa, puxa, mas né, a minha contabilidade está negativa, é aquilo que o Gustavo referiu. A contabilidade está registrando até um sorriso de amor que você distribui para alguém. Até um sorriso de amor. A contabilidade está marcando o teu pensamento de vitória para o caído. Aquele desejo que você tem que ele se soerga. Veja, a contabilidade está marcando o carinho com que você trata um órfão, uma criança desvalida, e como você trata o seu filho ou o filho do seu amigo. É essa contabilidade que nós precisamos prestar atenção. Aqui para a Terra, não se contabiliza isso. Ninguém exige de nós que nós sejamos caridosos. Mas a contabilidade divina é o positivo, é o imobilizado que você sentir. Então, nós temos que prestar atenção exatamente que nós temos uma contabilidade que está dentro do registro da nossa consciência, porque é a lei divina. Exatamente, Quincas. A hora que você falou, que você começou a falar, automaticamente me lembrei de uma fala do Emmanuel, que está no livro Palavra de Vida Eterna, mas não vou lembrar o capítulo, né? Melhor falar que eu não lembro do que citar o capítulo errado, né? Mas ele diz assim: toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Porque a misericórdia divina é uma avó olhando para um neto, né? A avó, ela busca, por mais que o neto faça bobagem atrás de bobagem, a avó procura, fala assim, não, mas ele pensou, ele não pensou isso, ele fez isso de bom. Isso é a misericórdia, né? A misericórdia divina examina a nossa vida e ela sai pensando as coisas de bom que a gente fez, né? Para falar assim, olha, não, aqui eu posso contar isso a favor dele, né? Porque olha que ele deu bom dia, olha que coisa boa. Ele perguntou para outra pessoa se ela estava bem, com sinceridade, né? Então, assim, a misericórdia divina é essa avó, né? Olhando para as atitudes do neto, buscando ali, pensando as coisas boas, né? Então, foi muito importante essa fala sua. E me lembrou essa fala do Emmanuel, né? Toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Então, tudo que puder ser contado a nosso favor, será. E se ainda assim o mal chegar para nós, é porque ele está veiculando uma lição que a gente precisa aprender. E aí a gente vai mudando a perspectiva, né, Quincas? Então, o escritório de contabilidade roubado é a oportunidade de devolver o que não era seu. Olha como é que o Chico pensou nisso? Mas olha a perspectiva. Enquanto alguns poderiam olhar e falar assim, nossa, o Quincas foi roubado. O Chico está pensando assim, o Quincas pagou uma dívida. Não física, espiritual, que é muito mais importante, né? Então é muito bacana a gente... É porque é um treino, né? Essa mudança de perspectiva é um treino. Com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai adaptando a nossa forma de olhar, o nosso ângulo de visão, né? Mas então fica aí a lição para nós, para a gente passar a considerar mais, né, essas atitudes nossas do dia a dia, porque elas vão contar a nosso favor ou contra nós, dependendo de como forem, né? Mas então é isso. Eu queria passar para você, Quincas, para você poder ter as suas palavras finais aí, para a gente poder encerrar, que já deu nosso horário também, e te agradecer imensamente a participação, né? Eu não sei para o Tarso, mas para mim foi valiosíssima e creio que poderá ajudar muitas pessoas. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Passo para você e já me despeço aqui. Até a próxima terça-feira que vem, se Deus quiser, tem mais, pessoal. Obrigado. Beleza. Eu é quem agradeço, realmente um prazer estar com vocês. Foi um momento de uma contabilidade que registrou alegria no meu coração. Muito, muito bom. Só lembrando, né, que a questão dos 220 foi lida pelo nosso querido Tárcio, nos informa que uma criatura que adquiriu valores reais, valores espirituais, não os perde. Mas quando os compurca
perde-se. Então, nós não podemos usar mal já os fatores da nossa inteligência. Eu agradeço muitíssimo, agradecendo também a todos os internautas, as meninas, os meninos que conectaram conosco nesse instante. Cumprimento o Tárcio e o Gustavo por esse momento, que é um programa interessante, que é um momento realmente muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus abençoe vocês.